Eu sou Luiz Bravo, da mentoria Mestre das Manutenções e Operações, eletricista de elite, Clube do Eletricista. E sou natural de Santos, que é uma cidade litorânea de São Paulo, como todos devem conhecer. E lá em Santos eu comecei sim a minha trajetória profissional. Como sendo natural de lá, eu me formei no Senai de Santos por volta de 1976. E nesta época eu saí do Senai já com uma cartinha de apresentação para me apresentar numa empresa de reparo naval. O Porto de Santos é um dos maiores portos da América Latina e tinha um movimento intenso. Então, nesta empresa, eu iniciei os meus trabalhos como enrolamento de motores, enrolamento de máquinas pesadas, compressores, motores de guindaste, bombas verticais de grande porte, geradores, induzido de geradores, motores de locomotiva, geradores navais entre 1.000 e 1.200 kVAs. Eu enrolei cerca de 50 geradores ao longo da minha carreira como eletricista enrolador, tanto de barra de cobre como de fio magnético. Era um trabalho artesanal, era um trabalho pesado, era um trabalho árduo. As pessoas novas, os novos profissionais que vinham chegando, eram treinados para isso e eu logo assumi a parte de encarregado. Logo me transformei em encarregado, em líder de equipe. E naquela época, mais ou menos por volta aí de um ano depois que eu me formei, o Senai implantou um curso de comandos elétricos. Um dos únicos e primeiros cursos da América Latina inteira, financiado pela Siemens alemã. E aí eu fui fazer esse curso de 6 meses de comandos elétricos, o que a gente chamaria hoje de automação. E então eu migrei da parte de enrolamento de motores e fui fazer comandos elétricos, tanto na parte de empresas de indústria como de navio também. Então, nesse segmento, eu fazia reparo em painéis de guindastes, painéis de cabras de grande porte, painéis de locomotiva também, né, que tem uns circuitos essencialmente corrente contínua, painéis de caldeiras, enfim, grupo de estações de controle de CCM, grupos geradores, enfim, tudo que indicava automação, controle, comandos elétricos, eu atuei durante muito tempo nesta mesma empresa. Bom, em meados de 1980, lá por volta de 1984, 85, eu me ingressei na Cosipa, extinta Cosipa, em Cubatão, Companhia Siderúrgica Paulista. E lá, gente, pela primeira vez, eu fui conhecer o que era um DDS, um diálogo direto de segurança. Eu fui conhecer o que era um técnico de segurança, o que era EPI. Me forneceram EPIs. Lá eu conheci programa de manutenção preventiva. Lá eu conheci como se fazia uma corretiva. Foi na Cosipa que eu peguei toda essa gama de ensinamentos voltada para a parte da segurança do trabalho. E foi muito valioso para mim o período que eu passei lá, porque nesse ponto abriu muito a percepção da parte do quão é importante a segurança do trabalho, do quão é importante você usar EPIs, o quão é importante você conhecer sobre manutenção preventiva, porque lá trabalhávamos somente com manutenção preventiva, as equipes eram assim, que é a antiga GTT, Gerência de Tráfego e Transporte do Porto. Então eu atuava nos carregadores e descarregadores de navios, equipamentos de grande porte que operavam os navios. Então, nesse período que eu passei na Cosipa, foi muito valioso essa parte de conhecimento aí, tão sonhada das ciências das manutenções preventivas, dos equipamentos de segurança, enfim, técnica de segurança e tudo que envolvia segurança, CIPA e tudo mais. Foi muito valioso. Passado o período aí de um ano, por volta de 1986, 87, eu voltei de novo para a empresa que eu até então tinha trabalhado. E nessa empresa eu fiquei praticamente até 2005. Foi quando eu pedi demissão, fui embora, me demiti e montei uma empresa para mim. Mas vejam só, eu montei uma empresa em Santos de atendimento
de montagem, de estruturas, de reparo na parte elétrica, tanto na parte portuária como na parte retroportuária, parte de terra. Mas a minha cabeça ainda estava voltada para todas as atividades que eu vinha exercendo a questão de décadas atrás. A cabeça estava virada para o lado de execução. Eu só pensava em execução, só pensava em produzir. Na realidade, eu era um empreendedor, vamos dizer, um empresário, eu tinha uma equipe, só que a minha cabeça era voltada para o trabalho e não para a gestão. E é complicado quando você pensa assim. Você trabalha demais, trabalha sol a sol, você trabalha, como se dizia, 60 dias por mês e você não vê resultado. Não vê resultado. Por quê? Porque eu não tinha ainda uma visualização, uma amplitude de conhecimento de como atuar na parte de gestão. Ainda que sendo empreendedor, eu não tinha essa visão, eu não tinha esse conhecimento de como me portar, vamos dizer assim, como empresário, como empreendedor. Eu era, na realidade, o dono de uma empresa de pequeno porte, eu tinha cerca de 10 funcionários, mas me portava como um deles. Isso me levou a quê? Isso me levou a fechar a empresa. Eu não tive condições de seguir. Eu não tive condições de percepção de administração, de como cuidar da coisa, de como planejar o ano fiscal, o ano da receita, o ano do faturamento, a prospecção de cliente, a manter o cliente. Eu não sabia o que era pós-venda, eu não sabia o que era prospecção comercial. E isso foi muito ruim para mim. Isso me levou a essa condição que eu estou contando agora. Fui obrigado a fechar a empresa e nesta época, pouco mais para frente, eu me mudei para São Paulo. E aqui em São Paulo, eu tive algumas experiências profissionais com empresas da capital que me vislumbraram, me mostraram uma outra perspectiva de enxergar e de ver a coisa. Eu trabalhei em empresas que eram solidificadas e com uma abrangência de conhecimento muito grande dessa parte da gestão, ainda que sendo funcionário. E aí sim eu conheci plano de carreira. E aí sim eu pude galgar alguns degraus de uma maneira firme e de uma maneira sequencial, ainda mesmo que como empregado. Eu tinha um plano, eu tinha uma metodologia, eu tinha um processo a ser seguido. E descobri que trabalhar demais não era a coisa. Eu descobri aos poucos que o mercado não valoriza quem trabalha muito. Eu descobri que o mercado valoriza quem trabalha certo, quem entrega, quem tem postura e quem tem autoridade. É isso que o mercado valoriza. Então não adianta se trabalhar dia e noite sem parar, sem uma metodologia, sem um caminho a seguir, sem aonde eu vou chegar. Qual é o seu plano futuro? Qual é o seu ponto futuro? Onde você quer ir? Ou você vai trabalhar dia após dia para chegar, igual a mim, 40 anos depois para descobrir isso. Eu levei 4 décadas para descobrir isso. O ano que vem, em 2026, eu vou fazer 50 anos de profissão. Então, a mentoria mestre das manutenções e operações, ela foi firmada, ela foi concebida, ela foi projetada para trazer conhecimento, para que você não perca tempo, não perca 30, 40 anos. Então, na fase dela de implantação, nós trazemos toda a didática prática do ensinamento lá no campo, do dia a dia, lá no campo do eletricista manutencista, do técnico. Quais são as bases empregadas dentro das normas que nós usamos? Quais são os parâmetros que temos que seguir pelas normas vigentes de segurança do trabalho, de segurança em elétrica, de segurança de trabalho em altura? Quais são as normas que temos que seguir nas proteções elétricas? Nós conhecemos todos os equipamentos que se usam na elétrica, sabemos usar?
temos ciência e consciência de todos os equipamentos, sabemos usar ele. Então, existe uma série de quesitos, uma série de aulas, uma série de informações que eu tenho como projeto entregar na mentoria mestre da manutenção e operação para os meus amigos eletricistas, minhas amigas eletricistas, que é uns cursos modulares com aulas estritamente prática. Ela é prática. Eu não vou usar fórmulas, não vou usar equações matemáticas, nem fórmulas de eletricidade, não. É um ensinamento técnico direto e reto para o seu dia a dia. Aquelas informações que você precisa relembrar, aquelas informações que você precisa saber. Tanto para o dia a dia, para as suas operações, como também para as técnicas corretivas, para as técnicas preventivas, que seriam as manutenções preventivas, as manutenções preditivas, as manutenções sensitivas e as manutenções prescritivas. Enfim, usa-se o método linear, o método Ishikawa, conversa-se sobre Frank Bird, conversa-se, instrui-se sobre termografia, sobre PAMI e sobre um monte de assuntos interessantes, diretos, retos e simples para levar informação plena. São muitas aulas, são 8 módulos que serão entregues baseado nas minhas quase 50 anos de experiência, para que você dê um salto à frente, para que você tenha uma evolução rápida. E para que você não se veja como eu me vi durante muito tempo como mão de obra direta. Aquele funcionário que fica lá na base da pirâmide, trabalhando dia após dia, mês após mês, ano após ano, vendo que praticamente tudo está da mesma maneira, não muda nada. Você vai em caminho da aposentadoria, mas você não consegue progredir. Então, a mentoria mestre das manutenções e operações dá esta alavancada, dá esta impulsão de informação e conteúdo para que você se atualize, para que você se valorize e para que você busque a sua expressão no mercado. Então, era essa a mensagem que eu tinha que passar de início, logo de chegada para esta apresentação. Mas nós vamos em frente. E voltando um pouquinho, houve um tempo que eu achava que, vamos dizer assim, trabalhava demais, corria atrás de serviço, corria atrás de cliente, tentava pegar os melhores contratos, tentava fazer a coisa direito, mas sempre vinha alguém, passava à minha frente e pegava na minha frente. E eu me perguntava, mas o que é que eles têm que eu não tenho? Por que eles conseguem e eu não? Eu estou falando como eletricista empreendedor. Perfil profissional de empreendedor. Ah, mas eu sou CLT. E qual é o problema? Você pode iniciar a sua carreira e você pode ser sim um eletricista empreendedor. Qual é o problema? Não há problema nenhum. Então veja que é muito fácil você ter esse caminho e essa conduta. Passado todo esse tempo, foi aí que eu percebi, por muito tempo, eu percebi, puxa, o mercado, ele não paga o esforço que eu fiz. Por todas essas décadas de trabalho, o mercado não pagou pelo esforço que eu fiz. O mercado hoje em dia paga valor. Ele paga o valor de como você se posiciona. Ele paga o valor de como você se apresenta. Essa é a situação do mercado hoje em dia. Não pensem de maneira diferente, porque não é diferente. E eu só vim ver isso aqui em São Paulo. Em São Paulo que eu abri essa perspectiva, essa visão mais ampla de um eletricista enquanto empregado, mas com uma visão empreendedora. Então, eu
percebi que mudando a minha postura, mudando a minha maneira de ser, eu não precisaria ficar correndo atrás do cliente igual um doido, igual um desesperado. Por quê? O cliente não compra seu trabalho em demasia. O cliente, ele quer confiança. E confiança, gente, não se compra, não se vende. Confiança se conquista. A autoridade em eletricidade, conhecimento, se conquista. Se mostra que sabe fazer. Se mostra que é sábio. E confiança vem de postura, de método, de saber se apresentar, de se portar como um eletricista de elite. Essa é a postura que se tem que ter. E eu, enquanto como empresário, eu vou contar uma coisa interessante. Eu praticamente os serviços que eu fechava, meu serviço era sempre, as minhas propostas eram sempre as mais caras, mas eu era chamado para negociar. Por quê? Eu era chamado para negociar porque quando eu escrevia, quando eu fazia a proposta, eu impunha respeito e confiança. Eu impunha garantias. Então, o cliente, o que ele quer de você? Ele quer confiança e garantia. Ele quer autoridade que você sabe fazer aquilo que você está se propondo. Existem aí três pilares bem básicos, que pode ser passado para um profissional eletricista de elite. O primeiro é a própria postura. Como você se apresenta e como você fala do seu trabalho, o que você conhece do seu trabalho, o que você domina do seu trabalho. O segundo pilar é a prospecção. Como você vai buscar seu cliente, como você conquista ele, como você traz o seu cliente para si. Como é que você mantém ele perto de ti? Não é uma questão de sorte, não. Não é questão de sorte, não é uma questão de destino. É uma questão de estratégia. E tem também o terceiro pilar, que é a gestão. Você fazer a gestão dos seus custos, você fazer a gestão dos seus materiais, da sua mão de obra, de como você se apresenta, você está preparado para aquele trabalho, você tem o conhecimento daquele trabalho, você dá retorno para o cliente, é a gestão. Você faz o pós-venda, você vai lá ver se o cliente está satisfeito, se ele precisa de mais alguma coisa. É assim que você vê o seu cliente, é assim que você tem que ver. Não tem uma outra maneira. O cliente ele quer autoridade, confiança, garantia e preço de mercado. Não tem outro caminho. E o eletricista de elite, aquele técnico de elite, aquela técnica de elite, não é o que trabalha mais não. Não é o que trabalha sem parar. É aquele que tem visão, é aquele que tem método. E é exatamente isso que eu vou abrir no dia 27 de novembro de 2025. E aí, no Clube dos Eletricistas e Gestores de Elite, eu vou comentar sobre esta situação, essa prospecção, essas técnicas de como você começa do zero e você atinge os seus objetivos enquanto CLT. Por que não? Por que você não pode ter uma carteira de cliente? Por que você não pode ter a sua MEI? Por que você não pode ter a sua microempresa? O que te impede? O que te impede de você ser melhor, de captar mais recursos? O que te impede? Então, você tem dois caminhos. Ou você fica como está, ou você amplia seu mercado e vai em busca de novas oportunidades como um empreendedor, ainda que CLT. Você tem que administrar o seu tempo. Você tem que ser íntegro e honesto com aquilo que você faz. E sabe, eu já conversei com muitos profissionais, já tive um monte de gente que me passou, um monte de situações, muito depoimento de gente que se sente invisível. Optou em ser CLT, eu não tenho nada contra a CLT. Eu sou aposentado, eu não tenho absolutamente nada contra a CLT. Apenas o que eu quero dizer é que você pode ser um empreendedor, você pode ganhar
uns recursos financeiros a mais, você pode ter a sua carteira de cliente. Não esqueça que a profissão de eletricista, ela é considerada serviço, que é o que mais cresce no Brasil. O que mais cresce no Brasil é setor serviços. E no setor serviços, você tanto pode ser um CLT, como pode ser um empreendedor, ou pode ser os dois. Basta de como você atua no seu tempo, como você administra o seu tempo. E você tem que ter orgulho de ti. Você tem que ter orgulho daquilo que você faz, daquilo que você é, daquilo que você apresenta e você ganhar tudo aquilo que você merece ganhar. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante. No dia 27 de novembro, às 20 horas e 7 minutos, vai acontecer uma sala secreta no Clube dos Eletricistas e Gestores de Elite. E lá eu vou mostrar passo a passo, método, o caminho que muda o jogo. O mesmo que fez me sair da parte de execução para a gestão. E já está transformando a vida de muitos profissionais por aí. Vocês sabem por que eu falo isso? Porque entre MEI e pequenas empresas de profissionais são mais de 40 milhões no Brasil. Vocês sabiam que são mais de 40 milhões de empresas individuais, de técnicos, de pessoas que ainda empregado vão lá fora buscar um quinhão a mais, uma qualidade de vida melhor complementar para a sua família? Vocês sabiam disso? Então, não percam tempo. Busque, ouse, corra atrás. Vá buscar o seu caminho. Vá buscar ser eletricista de elite. Vá fazer a gestão do seu perfil profissional. Vá fazer a gestão de você como técnico empreendedor. Você tem toda a potencialidade, tem toda a capacidade. Você tem todo o poder. Eu, do lado da mentoria, estou aqui para te entregar os cursos modulares, que vão ser apresentados sim lá dentro da sala secreta. Já vou adiantando aqui uma joia. Independente do que vocês vão ganhar lá dentro, vai ter essas aulas modulares para que vocês possam adquirir e possam fazer parte deste conhecimento que eu levei quase 50 anos para fazer e vocês vão ter muito rapidamente esse conhecimento na mão, que é um conhecimento prático, eletivo, seletivo e digo mais. Agora é para poder aí turbinar a coisa. Você, eletricista, manutencista, acabei de falar agora, muitas vezes você trabalha sozinho. Às vezes você está num contrato, numa empresa, num prédio, numa torre, e você trabalha sozinho. E muitas vezes você, eletricista, faz a função de encanador, você olha níveis de caixa d'água, você faz rondas em máquinas de ar-condicionado, nas suas subestações, nas suas cabines de barramento. Muitas vezes você é responsável pelo sistema de incêndio, você é responsável por manobra de geradores, você é responsável por manobra de bombas, você é responsável por muita coisa. Isso quando o contrato ou o local que você trabalha não constitui uma equipe. Às vezes você está lá só. Essa realidade eu conheci. Então, este curso também vai favorecer você que trabalha lá solitário. Então, existem algumas dicas, algumas coisas bacanas que eu vou estar entregando modular nas aulas, que são, como eu falei antes, bem práticas diretas e retas, para que você não perca tempo. Então vão ser dicas de sistemas de incêndio, vão ser dicas de sistemas de caixa d'água, de operação de bombas, de operação de painéis, de operação de geradores, de sistemas de transferência. Ora bolas, como é que se faz uma parada de energia? Até isso vai ter a famosa PAME, Parada Anual de Manutenção Elétrica. Então, você, um de vocês ou outro já deve ter participado de PAME. Então, os 8 módulos, 7 ou 8 módulos, e as aulas que contém cada módulo vai entregar toda essa gama de trabalho para você que muitas vezes está só, solitário. Como eu começo o meu dia? Como eu termino? Como eu administro o meu tempo? Como é que eu faço a coisa acontecer? Como é que eu não atropelo as etapas? Pô, dá tempo de eu fazer tudo?
Lá vai ter metodologia para isso. Então a gente vai trazer informação, vai atualizar as normas, vai falar sobre equipamentos, vai falar sobre todo este campo da eletricidade. E vai trazer também você para dentro do curso, dentro da sala secreta, para saber o perfil eletricista profissional e gestor empreendedor. Esse vai ser a cerne. Esta vai ser o ponto principal da nossa sala secreta no dia 27. E saibam o que vocês podem adquirir, o que vocês podem estar trazendo para si, adquirindo para si, são valores que rapidamente aplicados podem ser reconhecidos por chefes, por gestores, por gerentes, por coordenadores, para fazer você subir de carreira, para fazer você mudar a sua postura, para fazer você estar de frente, para fazer você estar totalmente conforme com as necessidades do seu cliente. E o melhor não para por aí não. A partir desse encontro, todas as quintas-feiras, desse encontro que a gente está agora, todas as quintas-feiras, às 20h07, teremos novas salas secretas gratuitas pelo Zoom. Encontros práticos, com uma aula método, eficaz, ponto a ponto, tirando dúvida, dando oportunidade de crescimento e mostrando que uma verdadeira escola de elite se faz com uma carreira sólida, com coisas pontuais entregues, sem frescura, sem engessamento, sem perca de tempo. Não estamos aqui para perder tempo. Ninguém aqui está para perder tempo. E vamos fazer no networking com profissionais. Vocês podem deixar perguntas, vocês podem deixar todo tipo de pergunta, de suposições, de avaliações, de ideias que queiram dar. Eu estarei aberto para isso e nós sempre estaremos abertos para fazer um clube homogêneo, grande. Como eu já falei anteriormente, nós no estado de São Paulo, nós eletricistas, somos mais de 500 mil de eletricistas em São Paulo. No Brasil, nós somos mais de 3 milhões de eletricistas. Isso, os formais. Os que têm empresas, fora os informais que trabalham por conta própria lá, fazendo seus biquinhos, ganhando seu dinheiro por fora, às vezes sem muita estrutura, às vezes sem praticamente estrutura nenhuma, mas está lá ganhando seu dinheirinho. Então nós somos milhões, somos fortes, somos poderosos, somos inteligentes, nós movemos a energia desse país. Seja você de concessionária, seja você da grande indústria, da pequena, da média indústria, seja você das torres empresariais, dos centros logísticos, das fábricas, enfim, de tudo quanto é lugar. Você faz parte dessa força forte da eletricidade no nosso país. E tem também o grande evento da Black Friday. E a Black Friday vai entrar no nosso movimento. A Black Friday vai ter uma chance única, exclusiva e real e prática que só depende de você. Fique ligado, fique atento, fique focado, porque vai acontecer. Você pode buscar mudanças, você pode buscar novas posturas, nova evolução, ou você pode continuar como você está. Depende de você querer virar esse jogo. O mercado mudou. Essa longa história que eu contei, o mercado mudou e eu só percebi isso décadas depois. Não espere tanto tempo assim. O futuro pertence a quem aprende rápido, a quem não perde tempo. O futuro está próximo, está aqui e agora, a partir desse presente, para quem é elite, para quem é forte, para quem tem visão, para quem sabe ver a coisa direito. Então, é esse profissional que o mercado está esperando. E eu te espero na nossa sala secreta, dia 6 de novembro. E a cada quinta-feira, mais uma vez, no Zoom, para mostrar a prática, o caminho, o reconhecimento e a oportunidade que você pode ter para viver com uma renda extra, de uma maneira íntegra, de uma maneira saudável, levando mais bens, mais valores para a sua família e construindo melhores condições para você.
processo e vem comigo. A virada começa se você quer virar o jogo. A virada começa se você quer mudar de rumo, se você quer estar no topo, se você quer sair da base e ir para o topo. Se você enxerga longe, se você é ousado. Essa é a virada. Vem com a gente. Vem para a sala secreta. No dia 27 de setembro, às 20h07. A virada começou. De tudo que eu falei. Agora é a tua vez de ser um profissional, um gestor, um líder, um perfil de gestor, empreendedor, eletricista de elite. Vem para o clube, vem com a gente, vem aproveitar para você de forma bem rápida, bem ampla, tudo aquilo que eu levei tanto tempo para perceber. Para você, eu entrego de uma maneira muito mais rápida e dinâmica, para que você não perca tempo. Eu perdi muito tempo e não quero que você perca tempo. Então, lá dentro da sala secreta, também vão estar os módulos dos cursos, ao qual eu venho comentando aqui até agora. São feitos com carinho, são feitas aulas modulares, com muito carinho, muita atenção, muita experiência, muito foco na segurança, muito foco baseado em normas, em técnicas vigentes. Nada é inventado, nada é criado, tudo é baseado em normas, tudo é íntegro, tudo faz parte das normas vigentes atuais. Nada será entregue de coisas inventadas. Ah, isto aqui foi inventado, aquilo ali eu achei que é. Não existe isso. Então as aulas lá dentro, além do curso de vocês sobre perfil profissional e gestão empreendedor como eletricista e técnico de elite, vão estar os módulos e as aulas com muito carinho lá para que vocês possam adquirir e dar um salto de evolução, de complementação, dar um salto de progressão na vida, de buscar maiores valores, ser capaz de mostrar que agora você sabe, agora você está atualizado, agora você merece seu aumento, agora você merece a sua promoção, agora você não é mais um, agora você é uma pessoa que tem postura, agora você é uma pessoa que tem autoridade, que tem conhecimento, que administra bem seu tempo, que trata o cliente de uma forma correta, que você se porta como um dono. Olhe seu trabalho como se você fosse um dono. A cada dia, não um dia só, não por uma questão de comoção emocional, mas olhe o seu trabalho do dia a dia como se você fosse o proprietário. Muitas vezes você trabalha em sistemas e infraestrutura que custam milhões. Então, olhe a partir de então tudo como se você fosse um empresário, como se fosse um proprietário, como se fosse um dono. Abra a sua mente, a sua percepção para enxergar a sua profissão de outra